Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nos reunimos mais uma manhã para rezarmos juntos com São José, meditarmos a respeito da sua vocação, pedindo a sua intercessão sobre as nossas vidas, contando também com o auxílio dele neste ano vocacional. Eu convido você que está aqui no nosso canal a deixar o seu joinha, se inscrever, porque isso ajuda muito a cada um de nós. E também se inscreva e acesse o canal da Associação São José Guarda do Redentor, Rezando com São José. Nosso convidado de hoje é o Padre Bertolin, que vai conduzir o momento de meditação. Mas eu peço que, antes de nós iniciarmos propriamente a nossa oração, você coloque aqui nos comentários seus pedidos de oração, as suas intenções, para que nós possamos rezar juntos. Deus abençoe você, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Nós estamos aqui no Centro de Espiritualidade Josefino Mareliana de Apucarana e vamos hoje abordar um assunto sobre a vocação de São José. Nós sabemos que São José foi chamado por Deus para servir a Jesus Cristo dentro do plano da salvação. Como nós podemos perceber, Deus planejou um plano de salvação para toda a humanidade e isto se desenvolveu ao longo dos séculos dentro daquilo que nós chamamos de história da salvação. E nessa caminhada, Deus quis se servir de instrumentos, de colaboradores. Portanto, no Antigo Testamento, nós encontramos vários nomes de pessoas que colaboraram com o plano de Deus. Encontramos Abraão, Moisés, Davi, os profetas, tantas pessoas
que foram colaboradores de Deus neste seu desígnio de salvação. E no Novo Testamento também nós encontramos muitas pessoas que colaboraram neste plano de Deus. Nós temos aí os apóstolos, que foram fundamentais nesta nova realidade quando Cristo veio a esta terra. Nós temos São Paulo, que foi o grande evangelizador e o promotor da Boa Nova de Jesus Cristo entre os pagãos, mas nós temos, sobretudo, duas pessoas que são imprescindíveis nesse plano de Deus. Essas pessoas foram Maria e São José. Maria, porque ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. O Cristo, ao vir à Terra, ele, ao assumir a natureza humana, então ele precisou de uma mãe, e ele, então, foi gerado dentro do ventre de Maria. E Maria, então, foi privilegiada, porque em vista desta maternidade divina sua, ela também foi concebida sem o pecado original, como nós sabemos, e, portanto, ela se tornou a mãe do Salvador. A presença de Maria no plano de Deus é bem claro, bem nítido, quando nós analisamos, seja o Evangelho de Mateus, como também o Evangelho de Lucas. Os dois evangelistas nos relatam, nos evangelhos da infância, a vocação de Maria. Maria, que foi chamada por Deus por meio de um mensageiro celeste, um anjo, para que ela se tornasse a mãe do Salvador, o descendente de Davi, e para que ela assumisse esta missão no plano de Deus como esposa de José, da casa de Davi. E tanto Lucas como Mateus deixam bem clara esta realidade para nós. Mas Maria, ela não desempenhou sozinha esta missão da vinda do Salvador, que foi realmente a realização do plano de Deus para toda a humanidade, que foi justamente o cume, o ápice da realização do plano de Deus, quando Deus então se dignou enviar o seu Filho aqui na Terra para ser o Salvador. Mas também Deus se serviu de José. Serviu-se de José por quê? Porque no desígnio de Deus, o Filho de Deus, Jesus, ao assumir a natureza humana, ele devia contar com o suporte de uma família. E, portanto, ele contou com a presença de Maria como sua mãe, a qual o gerou, mas também contou com o suporte da família, que foi formada, então, por Maria, por José e, é claro, por Jesus. Então, José, ele entrou como instrumento de Deus, vocacionado, chamado para ser o esposo de Maria, para ser o pai de Jesus. Daqui decorre toda a grandeza, a dignidade de São José, ser esposo de Maria e ser o pai de Jesus. Nós não devemos ter receios de afirmar que José é o pai de Jesus. Isso nós encontramos a afirmação nos evangelhos.
Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro e José era tido então como pai de Jesus. E a própria Maria, ciente de que ela concebera por obra do Espírito Santo, virginalmente, portanto, ela também afirma que José é o pai de Jesus. Nós temos esta declaração de Maria de uma maneira bem clara quando eles, Maria e José, encontraram Jesus no templo e Maria, ao se dirigir a Jesus, disse para ele: Olha, meu filho, eu e o teu pai, ou o teu pai e eu, estávamos preocupados à tua procura. Portanto, José desempenhou neste plano da salvação, onde Deus chamou instrumentos para colaborar nesse plano, ele desempenhou essa função como o esposo de Maria e como o pai de Jesus. E como pai de Jesus, José teve uma função indispensável para Jesus, que precisou dos cuidados, não só de Maria, onde ele foi gerado, onde ele foi nutrido, mas ele precisou também do apoio, da colaboração, da presença de José como o seu pai. Outra coisa importante nesta vocação de José, dentro do plano de Deus na história da salvação, é que o Messias enviado pelo Pai devia ser descendente de Davi. E, portanto, José era da casa de Davi. E isto nós vemos bem claro quando, sobretudo, Mateus, na genealogia, coloca ali a presença de José, não que gerou Jesus, mas que foi o esposo de Maria. Portanto, José deu a descendência davídica a Jesus, conforme era se esperado nas profecias do Antigo Testamento, do Messias sendo descendente de Davi, na realidade, com a presença de José em decorrência do seu matrimônio com Maria. Portanto, este foi outro aspecto importante na colaboração de São José no plano da salvação, nessa história da salvação, ele como vocacionado. E São José, nesse sentido, ele desempenhou essa função importante, não só de ser o apoio para Maria, não só de proteger Maria, não só de alimentar esta família constituída pelo matrimônio, mas também de dar a Jesus, aliás, todas as condições para que ele se desenvolvesse. Afinal, Jesus assumiu a natureza humana, e ao assumir a natureza humana, Jesus precisou dos cuidados, como qualquer um de nós, quando chegamos a este mundo, precisamos dos cuidados. Jesus precisou de ser protegido, de ser guiado, de ser amado, de ser educado. Tudo isto Maria e José fizeram para Jesus. José teve a função, portanto, de proteger Jesus, como nós lembramos, quando teve que fugir para o Egito para defender Jesus das ciladas de Herodes. José deu a Jesus a sua presença de pai, a sua presença de amor, a sua presença de alguém que convivia com ele e o amava com o coração de pai, conforme
o Papa Francisco nos ensina, José com o coração de pai. José foi, como disse o Papa João Paulo II, na Redentores Custos, o guarda do Redentor, aquele que cuidou de Jesus, aquele que educou Jesus. Veja a sublime missão que José teve nesse plano da salvação estabelecido por Deus e nesta vocação, nesse chamado que José recebeu como instrumento de Deus. Ele educou Jesus. Além do mais, José deu a Jesus também uma profissão. Jesus era conhecido como carpinteiro, ou filho do carpinteiro. Jesus esteve na família de Nazaré, na carpintaria de Nazaré, trabalhando, convivendo com São José durante todos os seus anos de adolescência, de juventude e na idade adulta. Então, tudo isto faz com que nós realmente vejamos a necessidade que Deus quis para que José fosse esse seu instrumento nesse projeto da salvação, no decorrer da história da salvação. Então, se a presença de Maria foi importante no plano de Deus para a vinda de Jesus nessa terra, José, da mesma maneira, com a sua função, teve esta mesma importância. Isso é muito importante para nós que amamos São José, para nós que o temos como um referencial na nossa vida, né? Então, a presença de São José foi necessária para colaborar nesse plano da salvação. E nós podemos, então, terminar essas palavras aqui para dar essa ideia do chamado de São José com uma afirmação de Paulo VI. Paulo VI não escreveu nenhum documento do magistério a respeito de São José, mas ele foi fabuloso com as suas homilias, com as suas colocações a respeito de São José. Suas catequeses sobre São José são profundas, verdadeiras. Eu gosto muito do Paulo VI quando ele faz referência a São José. Então, eu peguei aqui um texto de uma catequese de Paulo VI. Ele fez esta catequese no dia 19 de março de 1968. Ele, falando da disponibilidade de São José no plano de Deus, como chamado, como vocacionado, uma disponibilidade à altura da disponibilidade de Maria, que também foi totalmente plasmada no desígnio de Deus, o Paulo VI disse o seguinte: o que vemos em nosso querido e humilde personagem, vemos uma extraordinária docilidade, uma prontidão excepcional para a obediência e para a ação. Ele não discute, não duvida, não reclama direitos nem aspirações. Dispõe-se totalmente a executar a palavra que lhe foi dirigida. Sabe que sua vida se desenrolaria como uma ação litúrgica, transfigurando-se, porém, em um nível de pureza e de sublimidade extraordinárias, muito acima de qualquer sonho ou cálculo humano. Portanto, essas palavras do Paulo VI indicam quão importante foi a missão de José nesse plano da salvação, por meio da sua obediência, por meio da sua docilidade
por meio da sua simplicidade e de toda a sua santidade. Por isso é que o Papa João Paulo II afirma na Redentores Custos que São José é o ministro da nossa salvação. São José foi aquele escolhido por Deus para coordenar o nascimento de Jesus aqui nesta terra e foi, portanto, o guarda do Redentor. Algo sublime, grande, que nos coloca assim diante desse personagem tão importante, tão significativo para todos nós no plano de Deus. E não é à toa que ele é o patrono de toda a nossa Igreja Católica. São José, rogai por nós. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Tu, ó José, indica-nos o caminho, sustenta-nos a cada passo, conduze-nos aonde a divina providência quer que cheguemos. Quer seja comprido ou curto, quer seja bom ou mau caminho, quer se enxergue ou não a meta com a vista humana, depressa ou devagar, contigo, ó José, estamos certos de que caminharemos sempre bem. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré. Foi o amor o teu segredo, a Jesus e a Maria, tua vida interior, a mais bela profecia. A família tu guardavas com esmero e alegria. Que as famílias vivam hoje o mesmo amor a cada dia. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José.